Olá! Sejam bem-vindos ao Express English, o método Sebrusa de ensino-aprendizagem de língua inglesa como língua estrangeira. Neste vídeo, serão abordados tópicos referentes à metodologia do Express English, sua organização geral, estrutura das lições, estudos dos alunos e procedimentos em sala de aula. O Express English é dividido em 5 livros. Os 4 primeiros livros abordam elementos essenciais da gramática, vocabulário, compreensão e expressão e possuem 8 lições cada um, enquanto o 5º livro concentra-se no aprimoramento e expansão das competências linguísticas, com um total de 16 lições. Neste primeiro momento, serão abordados os 4 livros iniciais, já que possuem a mesma estrutura. Em seguida, será abordado o livro 5. Nos livros 1 a 4, cada lição é dividida nas seguintes seções: Dialogue, composta de um texto que inclui o tópico gramatical da lição, a seção Grammar, a seção principal que inclui a gramática, e, nos livros 1 e 4, a seção Vocabulary, sendo no livro 4 um vocabulário de expressões e phrasal verbs, e tópicos complementares, como o Free Reading e o Complementary Activity. Ao final do livro, encontram-se as seções Exercises e Homework, com a parte de exercícios escritos. Por se tratar de um curso intensivo, e pelo fato de todas as aulas serem em inglês, a estrutura do curso direciona aos alunos atividades que devem ser realizadas antes da aula presencial, para um melhor aproveitamento e preparação dos alunos. Para estas atividades, os alunos devem reservar, em média, 20 minutos de estudo diário durante 6 dias, sendo o 7º dia a aula presencial. O estudo nesses 6 dias é dividido da seguinte forma: nos primeiros 2 dias, o aluno deverá ouvir o áudio, acompanhando os textos e as imagens no livro. No 3º dia, o procedimento é similar ao do 1º e 2º dias. No entanto, além de acompanhar, os alunos devem repetir o locutor em voz alta. O 4º dia consiste no mesmo procedimento do 3º dia, dessa vez com uma atenção especial à pronúncia e à entonação. O procedimento em cada um desses dias deverá ser repetido 2 vezes. No 5º dia, os alunos farão os exercícios escritos. Há uma diferença nos exercícios entre a seção chamada Exercises e a seção chamada Homework. Os exercises deverão ser feitos sempre antes da aula. Naturalmente, não será exigido conhecimento prévio da aula, mas sim que o aluno tente fazer os exercícios baseado nos estudos dos 4 dias anteriores e na sua leitura da seção Grammar. Já o Homework deverá ser feito após a aula presencial. Assim, por exemplo, um aluno cuja sua próxima lição seja a lição 7, deverá trazer para a aula o Homework 6, da lição anterior, e o Exercise 7, da aula em questão. Essa simetria nas lições deixará as lições inicial e final de cada livro levemente diferentes, já que na primeira lição não haverá a correção do homework da lição anterior, e na última lição, o homework final deverá ser feito em casa, juntamente com o mesmo procedimento dos exercises. No 6º dia, os alunos deverão fazer um ditado, escutando o mesmo áudio dos dias anteriores. Eles podem pausar e voltar o áudio quantas vezes quiserem. Ao fim da atividade, deverão verificar possíveis erros de compreensão e ortografia e corrigi-los de acordo com o livro. A aula presencial deve começar com a correção do homework da lição anterior, exceto nas primeiras lições de cada livro. Essa atividade é importante para relembrar os alunos sobre o último tópico estudado e também para avaliar dúvidas que permaneceram da aula anterior. Após a correção do homework, a aula principal é dividida nas seções Dialogue, Vocabulary e Grammar. Os professores possuem autonomia para conectar e trabalhar as sessões como preferirem, seja começando pelo Dialogue ou pelo Grammar, por exemplo. Ao final da aula principal, o professor corrigirá os exercises junto com os alunos.
Além da aula Lesson, os alunos também possuem a aula Speak Up. Nesta aula, são trabalhados diferentes materiais e dinâmicas com o intuito de realizar uma aula mais prática, com maior ênfase na conversação. Essas atividades podem ter relação com sua respectiva aula gramatical ou abordar outros assuntos, desde que seu intuito de conversação e atividade em grupo seja mantido. Ao final de cada livro, há uma avaliação escrita. A nota máxima da avaliação é 100 pontos e o aluno é aprovado caso consiga nota igual ou superior a 70. Para uma pontuação entre 70 e 55, o professor avaliará os tópicos em que o aluno apresentou maior dificuldade e orientará uma revisão. Após essa revisão, o aluno continuará para o próximo nível. Nos casos em que o aluno obtiver nota inferior a 55 pontos, além da revisão, ele deverá realizar a prova novamente. Para cada livro, existem 3 provas em versões diferentes, denominadas versões A, versão B e versão C. Elas possuem dificuldades equivalentes, podendo ser aplicada qualquer versão antes ou após a revisão. O professor deverá avaliar casos em que a pontuação da prova esteja próxima das divisões de categoria. Assim, a correção deve levar em consideração o histórico do aluno e desempenho geral na prova, e não apenas a pontuação absoluta. O professor preencherá o cabeçalho superior da prova com o seu nome, a data e o horário em que a correção da prova foi feita, com a somatória da pontuação da prova e, caso necessário, com as lições ou tópicos gramaticais que necessitarem revisão. Além da avaliação escrita, a avaliação oral é feita como um acompanhamento tanto nas aulas Lesson quanto nas aulas Speak Up. O professor deve orientar os alunos em relação às dificuldades de pronúncia, as diferentes formas de praticar a língua e encorajá-los a utilizar o inglês em sala sempre que possível. Por fim, o 5º livro, Breakthrough, se diferencia dos livros anteriores primariamente por não possuir mais o sistema de estudo de 6 dias e por também não ter o acompanhamento com áudio. Com um foco maior na prática e aperfeiçoamento, esse livro irá revisar e expandir o que foi abordado nos livros anteriores. Os exercícios, que em sua grande parte são voltados para atividades em grupo, serão feitos em sala com os alunos, e cada lição possui sua própria estrutura, dependendo do tópico e de suas atividades. Isso conclui um resumo da metodologia do Express English. Obrigado por sua atenção.